Uma das maiores decepções que você pode sofrer na vida é a decepção consigo mesmo. E hoje nós vamos ver a história de um marido que se decepcionou muito com ele mesmo quando ele agrediu a esposa. Você que está aí em depressão, muito triste consigo mesmo por ter cometido uma atitude que você não se reconheceu nela. Fique sintonizado que nós vamos falar com você daqui a pouquinho. Mas primeiro, você se lembra da Marcela e do Anderson? Eles nos procuraram há um ano atrás. Eles queriam a nossa ajuda para resolver alguns problemas do relacionamento. A Marcela, especialmente, precisava se cuidar e também melhorar muito a autoestima. O caminho foi dado, mas quem faz a mudança se concretizar é o próprio casal. Vamos saber como eles estão hoje e se conseguiram melhorar no que estavam precisando. Acompanhe. Nesse um ano que mudou bastante coisa. Nós estamos mais conversando, dialogando mais, saindo mais. Eu estou mais ativo com as crianças. Estou fazendo mais serviço, estou ajudando mais em casa. O Anderson e a Marcela souberam aproveitar bem as orientações que receberam do Renato e da Cris. Estão colocando tudo em prática. As mudanças que eu percebi dentro da minha casa foi a Marcela ficou mais disposta para conversar, para organizar a casa, ficou mais fácil. E no dia a dia nós vai conversando um com o outro. A Marcela também mudou. Em um ano mudou tudo na minha casa. Na minha casa, na minha vida. Meu jeito de agir, meu jeito de pensar, o jeito do Anderson, das crianças. A gente se renovou. Mas não foram apenas as atitudes da Marcela que mudaram. Ela fez a cirurgia bariátrica e emagreceu 35 quilos. Eu nunca gostei de mim mesmo. Não sei se tem a ver só com gordura, não sei, eu nunca me achei bonita. E eu acho que isso ajudava bastante. E quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer a cirurgia, eu fui até o fim. Minha autoestima melhorou muito. Ela tá orgulhosa do corpo dela e ela tá bem mais atenciosa com a gente. O casal está se curtindo mais e aproveitando os momentos de intimidade. Agora, os filhos não dormem mais na cama dos pais. As crianças estão dormindo no quarto direitinho, no quarto delas. Ele quer dormir lá, depois ele deita um pouco e depois ele vai para a cama dele. Ele já está acostumando a dormir no quarto dele, entendeu? O papai e a minha mãe tá legal. O programa veio para abrir esse olhar, né, que a Marcela tinha de mim e eu tinha da Marcela. Eu adorei participar. Assim, me ajudou muito em tudo, em relação a ele, as crianças, minha mãe. E eu acabei ganhando uma família mais unida, uma união de verdade, um companheiro, um amigo, mais que um casamento. Bom, Marcela e Anderson, vocês estão de parabéns. A gente fica muito feliz de ver que vocês se empenharam e conseguiram mudar, né? Os dois seguiram os conselhos que nós passamos para eles e agora, como vocês ouviram, eles são mais companheiros, se dedicam de verdade e estão tendo um novo relacionamento. Parabéns, Marcela, você está muito bonita. Agora, vejam bem, vocês não podem parar, não podem só ficar fazendo o que a gente falou lá atrás, né? Porque lá atrás vocês tinham certos problemas que vocês tinham que tomar certas atitudes. Hoje vocês têm outros problemas, vocês estão em outra fase do casamento. Então, continue investindo no casamento de vocês. Agora, mudando totalmente de assunto, nós vamos falar de um tema que, infelizmente, cada vez mais é comum na vida das pessoas. É a autodecepção. Quando você se decepciona consigo mesmo, é quando você normalmente tem uma atitude que, depois que você realizou aquele ato, você se decepciona consigo, se surpreende e pensa, eu não me reconheço. Eu não sei como eu fui capaz de fazer isso. Isso tem acontecido muito com as pessoas e afetado as famílias. E uma das formas, Cristiane, que isso acontece mais, uma das principais formas de autodecepção é quando a pessoa acaba agredindo quem ela ama.
Nós vamos saber mais sobre isso hoje. E isso pode destruir um relacionamento. Vamos ver as estatísticas desses casos. 1 em cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil no último ano, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. E aqui não estamos falando apenas em violência física. De acordo com o estudo, 22% sofreram ofensa verbal, um total de 12 milhões de mulheres. 8% ofensa sexual. 4% foram ameaçadas com algum tipo de arma. E 3%, ou seja, 1.400.000 mulheres foram espancadas. O pior é que, na maioria das vezes, o agressor é conhecido da vítima, 61% dos casos. A pesquisa revelou ainda que 52% das mulheres se calam. Uma situação como essa prejudica todos da família, né, Renato? Principalmente os filhos. Às vezes os filhos carregam esse trauma para a vida adulta e às vezes até chegam a cometer o mesmo erro. E a pessoa, muitas vezes, ou ela tem um problema e ela é recorrente neste erro, mas muitas delas, quando elas cometem a agressão, elas não se reconhecem. São pessoas que, por suas vidas inteiras, juravam a si mesmas que nunca iriam agredir, que nunca iriam cometer o erro do pai ou fazer o que viram outros fazerem. Mas quando elas se percebem na situação, elas já se viam cometendo a mesma coisa. Nós vamos ouvir agora o depoimento do Dário, que já viveu esta triste situação e tem algo a dizer como ele lidou com isso. Preste atenção. Meu pai sempre teve vício de álcool e ele chegava em casa todos os dias, bêbado, e aí acabava agredindo a minha mãe. Eu nunca vi nenhuma cena dos dois assim, bem, almoçando junto com a família, jantando e tal. Sempre era com discussão. Eu cheguei a ver com agressão e isso durou cerca de 10 anos, né? Isso marcou a fase de infância para adolescência, marcou bastante. Aos 12 anos, os pais de Dário se separaram, mas as marcas permaneceram. Por ter aquele exemplo de família quebrada, eu achava que ser sozinho talvez fosse melhor do que ter alguém e depender do amor de alguém. Mas hoje eu olho como um aprendizado, assim. Não vou dizer que eu desejo esse aprendizado para os meus filhos, né? Mas foi um caminho doloroso que eu vejo que eu precisei passar por escolhas que não foram minhas. Por que as pessoas agridem quem elas amam? É um paradoxo do ser humano, né? E por isso que muitos, quando cometem este ato, ficam numa situação de depressão, de conflito interno. Uma vez nós atendemos um marido, que é uma pessoa muito culta, um médico, e ele, num determinado momento que a esposa o contrariou, ele simplesmente perdeu o controle, começou a quebrar as coisas em casa, pegou a esposa pelo pescoço e depois do ato ele não conseguia entender por que ele chegou a este ponto. E é disso que nós estamos falando, pessoas que têm atitudes que elas decepcionam muito a elas mesmas. Isso pode ser uma agressão, pode ser uma traição, uma mentira e outras tantas coisas. E sabe, Renato, o que a gente vê é que sempre começa pequenininho, né? Começa com alteração de voz, né? A pessoa, ela grita um pouquinho mais, aí daqui a pouco ela começa a quebrar alguma coisa em casa. E isso são sinais. As pessoas pensam assim, ele estava com raiva. Ela estava com raiva, então ela tem direito a quebrar, a gritar, mas isso vai se escalando. Se você não resolve o problema, isso vai se escalar. Chega uma hora que a pessoa é capaz, infelizmente, de agredir. Está certa? Não. Mas enquanto ela não resolve esse problema que está aqui dentro dela, ela está suscetível a isso. Você vai conhecer agora a história do Paulo e da Jamile. Se você está muito decepcionado com uma atitude que você teve ou que uma pessoa que você ama teve com você e você não está sabendo como lidar com isso, preste atenção na história deste casal. Eles passaram exatamente por isso e a Cíntia e o Cucato foram conversar com eles para entender como o casal chegou a este ponto. Oi, Cris, oi, Renato, e nós estamos aqui com o Paulo e a Jamile, que vão falar sobre esse assunto, inclusive, que eles viveram no casamento. Mas primeiro, Paulo e Jamile, obrigado por vocês terem vindo, recebido a gente aqui. Como que era a sua família quando você era criança? Como é que era o seu lar, Paulo? Meu pai, minha mãe, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. O meu pai se separava muito fácil da minha mãe.
Eu não lembro os motivos, porque eu era muito criança, mas eu lembro quando eu cheguei na idade de 10 anos, aí meu pai se separou de vez, meus pais se separaram de vez. E você, Jamile, como é que era a sua casa? Meus pais eram diferentes, a minha infância sempre foi muito difícil. Aquela vida financeiramente difícil. Assim, não havia brigas, mas quando havia agressão da parte do meu pai. E aquilo me marcou demais. Eu ainda era criança e por diversas vezes ouvi as discussões dos meus pais. Mas dessa vez foi diferente. A discussão estava num tom elevado. Me lembro de caminhar silenciosamente para o quarto deles. Mas não queria que me vissem. Meu pai segurava minha mãe pelo braço fortemente. Gritava com ela. Logo em seguida, ele deu um tapa no rosto dela. Não lembro mais nada. Isso afetou demais. Quer dizer, tanto você, Paulo, como você, Jamile, vieram de lares desestruturados. Sim. Como que foi juntar isso? Como é que vocês se conheceram? Nós se conhecemos, saímos de uma balada, ele com os amigos e eu com uma prima. E a gente se encontrou numa avenida principal da cidade e tudo. Na verdade, nem nos conversamos, assim. Ele conversou muito com a minha prima, eu com um amigo, ficou nisso. Só que trocamos telefones, né? E nisso ali começou um mandar mensagem para o outro, criou uma amizade. Aí vocês começaram a namorar desde ali? Começamos. Já. E como é que foi o namoro de vocês? Durou quanto tempo? Como é que foi esse tempo? 3 meses. 3 meses? 3 meses, assim, de namoro. A gente sempre foi muito amigo, assim, muito companheiro um do outro no início. E a gente saía bastante, né? Conversava bastante, assim, sempre tinha uma amizade, tudo o que acontecia, até mesmo a gente iniciar um namoro, a gente, foi muito aberto com o outro, eu já fiz isso, e ele já fez isso. Você era uma mulher, uma pessoa que se entregava facilmente. Sim, sim. A pessoa falava, eu gosto de você. Já era suficiente. Já era o suficiente para eu acreditar que realmente ela gostava de mim, coisa que não era, né? Você era, então, extremamente carente. Sim, muito carente. Sozinha e carente. E você, Paulo? Eu tive 2 namoradas e sempre terminou por eu ter traído elas. Então eu cheguei para ela e falei assim, já que eu vou começar alguma coisa, eu preciso mostrar para ela o meu passado, a minha vida, para que ela me entenda. E aí eu expliquei tudo para ela e abri o livro. Colocou as cartas na mesa? Coloquei tudo para ela. Cheguei para ela e falei para ela como eu penso da vida, qual que é o meu plano, o meu futuro, quem eu fui no meu passado. Mas eu estou disposto, eu falei para ela, eu estou disposto a começar um relacionamento do jeito certo, para eu não errar como eu errei nos 2 relacionamentos que eu tive. Aí vocês falam que durou 3 meses o namoro de vocês. Desses 3 meses que vocês casaram, foram morar juntos, o que aconteceu? Durante 3 meses namoramos e noivamos. Tudo ok, tudo certinho, vocês se entendiam, conversavam? Aí noivamos e fomos morar junto. Em 3 meses? Em 3 meses. Eu fui morar na casa dela. Eu morava com a minha avó e fui morar na casa. E como é que veio essa decisão de vocês morarem junto em 3 meses? Vocês acharam assim, a gente já se conhece o suficiente para morar junto? Porque ela morava sozinha. E aí eu frequentava muito a casa dela. Todos os dias. E eu dormia lá. Já tinha chave, tinha uma gaveta? Já tinha tudo. Até que eu lembro que ela era barman numa balada de final de semana. E ela chegou e falou assim, aí eu peguei e pensei, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, eu vou perder minha namorada. Então eu cheguei para ela e falei assim, você tem que sair da balada, porque eu era de balada. Eu frequentei muitos anos balada. Eu falei, vai começar alguém a dar em cima dela e eu vou perder esse relacionamento. Aí ela falou assim, não, mas com esse dinheiro eu pago meu aluguel. Eu falei assim, não, eu vou pagar o teu aluguel. Na hora que eu vi, eu já estava lá dentro. Então foi meio que uma conveniência, né? Sim. A gente quer ficar junto, não foi uma coisa muito bem planejada. Foi conveniente, vamos morar juntos. Naquele meu momento ainda de carência, encontrei uma pessoa disposta,
querer um relacionamento sério. Ele, com as atitudes, ele começou a demonstrar que realmente gostava. Coisas que ele fazia, eu nunca imaginei alguém fazer por mim. Eu falei, tenho certeza que esse vai dar certo. Esse relacionamento vai dar certo. E isso acontece muito, né? Assim, a gente vê que é natural, né? A pessoa conhece 2 meses, 3 meses e já vê que é o suficiente. Não, já conheço o suficiente, principalmente quando é uma pessoa carente, que encontre alguém que vai fazer tudo por ela, que encontre alguém que diz que ama. Então, assim, então isso já é o suficiente. Mas é aí, por esse pouco tempo, que não é o suficiente para conhecer verdadeiramente uma pessoa, é aí que começa a vir à tona quem é a pessoa. É porque vai pulando etapas, né? Sim. E quando vocês foram morar junto, foi ótimo? Não tinha nada de briga? Tinha, mas era assim, era bobeira. Era briga sim, mas logo já nos consertávamos. Não deixava pro outro dia, né? A gente procurava... Quem brigar? Como é que era essa briga? A briga era por qualquer coisa. Se ele tirasse o copo do lugar, eu brigava. Porque a minha mãe sempre me ensinou... Eu sempre fui muito detalhista com as coisas. E eu, como sempre fui muito organizada, e ele não... E assim, ele tirava um copo do lugar e falava, o copo tem que ficar aí. Paulo! De novo esse copo jogado aqui na sala? Tira ele daqui, por favor, e coloca onde ele deveria estar. Paulo, eu estou falando com você. Eita, calma. Precisa falar desse jeito? Todo dia a mesma coisa. E ainda reclama do jeito que eu falo? É muita folga, né? Folgado eu? Você deve estar brincando, né? Se tem alguém que é folgado aqui, esse alguém é você. Folgada eu. Tá bom. Pode deixar que eu pego. Chega, por favor, hein? Eu não quero mais saber de briga. Uma mulher que só quer discutir. Eu lembro que quando ela falava desse jeito, tire, era como se alguém estivesse mandando muito. E, poxa, eu pensava, era eu que tinha que mandar, não ela. Aí que começavam as brigas. Mas você brigava na altura, você calava, você era mais comedido. Nessa situação, como é que você agia? Eu me lembro que depois do casamento, começaram a se surgir muitos pensamentos, cada um, como ela estava falando, do copo. Do copo, talvez de uma conta para pagar, e não pagava, e ela batia naquela tecla. Ela falava 1, 2, 3. Eu lembro que na terceira vez que ela falava, eu já aumentava a minha voz. Mas no começo você dava uma segurada. Segurava. Que é o ponto que eu quero chegar. Segurava um pouco a onda. Ele ficava quieto, tudo ele pedia desculpa. Eu lembro que eu pedia desculpa pra ela. Ele pedia muita desculpa por tudo. Eu falava, nossa, esse daí eu vou poder mandar em cima e mandar nele. Mas estava guardando aquilo. Estava enchendo, né? Estava enchendo. Porque é o que acontece, às vezes acontece uma situação dentro de casa e o marido ou a esposa explode. Meu Deus, por que ele fez isso? Só por causa daquilo, mas não foi aquilo em si. Aquele evento foi a gota d'água, mas já estava enchendo. O que aconteceu foi que depois transbordou. Quando ele deu o primeiro grito comigo, eu falei, nossa. Esse primeiro grito foi por causa do quê? Você lembra? Por bobeira, por essas briguinhas que eu tinha no começo e aquilo eu não percebia que estava enchendo ele, né? E continuava? E continuava, eu falava, bom, ele não vai explodir. Quando ele deu o primeiro grito, eu já fiquei com medo. Você lembrou do que aconteceu com os seus pais? Sim. Você disse que o seu pai agredia fisicamente a sua mãe. Você se lembrou disso? Lembrei. Eu falei, poxa, agora eu tô num relacionamento que a minha mãe teve. Minha mãe ficou 18 anos casada com meu pai e ela era que nem eu, não falava para as pessoas o que acontecia dentro de casa, as pessoas desconfiavam. Eu falava, tô perdida. Parou no grito ou foi uma evolução? Foi evoluindo. Foi evoluindo? É. Poxa, Paulo, quantas vezes eu vou ter que falar da toalha molhada em cima da cama? Custa pendurar? Custar não custa. É que eu esqueço, querida. Mas, se te incomoda tanto, você mesma pode pendurar. Não me provoca. Pega essa toalha e vai pendurar ela de uma vez, por favor.
Teve algumas situações que foram marcantes dessas brigas, dessas discussões, Paulo? Eu lembro uma vez que, eu não lembro o motivo da briga, mas eu lembro que ela aquele jeito explosivo, no jeito de falar, sabe? E eu comecei a discutir com ela e ela estava em cima da cama. Era mais ou menos um horário de dormir, umas 11 horas. E eu fiquei muito nervoso, mas muito nervoso, que na hora me subiu o sangue para a cabeça e eu peguei e virei a cama com ela e ela em cima da cama, eu virei ela com uma força bruta. Incrível que depois eu tentava pedir desculpa ainda para ela. É porque você nunca se imaginou fazendo isso? Não. Quando namorava, quando era noivo, quando moravam juntos, você se imaginava virando a cama? Teve uma outra situação, você até falou que deu um soco na janela, é isso? Isso. Depois também numa outra briga, não era muito distante as brigas, eu lembro de eu ter quebrado a janela. Eu fiquei com muita raiva na discussão que eu estava com ela, que eu cheguei a dar um soco no vidro, eu cheguei a cortar. Eu lembro que doeu muito, porque o médico foi costurando aqui, eu lembrava das brigas. E eu lembro que sempre era por mesmo motivo, eram brigas verbais, era aquela gritaria. Ela falava, eu não entendia do jeito que ela estava falando, eu achava que ela me atacava. Depois que acontecia as brigas, as discussões, você se desculpava com ela? Muito. Eu me desculpava muito. Porque se desculpava antes por causa do copo, eu imagino depois de uma briga daquela. E logo em seguida, assim, depois de 1 hora, 2 horas, aí o sangue abaixava e eu batia aquele remorso, né? Você se sentia mal. E você, Jamile, como é que você se sentia? Eu travava. Eu olhava, brigava, ele pedia desculpa, eu perdoava, desculpava, entre aspas, mas eu já ficava com aquilo na minha mente. Falava, 1 hora eu vou dar o troco. Mas você não imaginava assim, que eu falando dessa forma, eu vou fazer meu marido agir da forma que ele está agindo? Você não pensava assim? Vou piorar a situação? Não pensava. Eu só pensava em ofendê-lo, em agredi-lo com palavras ou até mesmo em discutir com situações de casa. Eu tinha essa mente assim. E assim, eu gostava de mostrar que eu era forte, que eu era aquela pessoa. Não, eu falo, ele tem que me obedecer, pronto, acabou. E uma coisa que é interessante falar, é claro que não justifica a reação dele, não justifica o que aconteceu, né? Mas a gente vê casos assim que o marido, ele é agressivo, a mulher sabe que ele é agressivo, que ele tem esse jeito, né, de agir com agressão, de falar de forma mais ríspida, de xingar. Só que ao invés da mulher pensar, poxa, eu não vou agir assim. Que às vezes as mulheres reclamam, falam, poxa, meu marido é agressivo, meu marido me trata assim, meu marido fala dessa forma comigo. Mas é importante que você entenda que você também não vai melhorar a situação agindo dessa forma. Né? Agindo da forma como a Jamile falou que agia. Ah, não, eu vou me vingar falando agindo dessa mesma forma com ele, brigando com ele. Não, você não vai mudar assim. A situação não vai melhorar dessa forma. Então é importante que quem está em casa entenda isso. É tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Vai piorar a situação. E é o que você falou, não justifica a atitude errada da agressão, das brigas, mas colabora, contribui. Então, se você está vendo que o que você a maneira como você está agindo não está resolvendo, pare de agir da forma que você está agindo. Pare de errar para então começar a acertar, porque a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, que foi o que aconteceu com vocês. Dentro de você, Paulo, o que se passava na hora das agressões, na hora das brigas? Da onde vinha tanta raiva? Quando eu via que eu estava muito já no meio daquela briga, já muito nervoso, a minha vontade era de agredir ela. Só que eu pensava, eu não posso bater minha esposa. Eu ia direto Quebrava tudo? Tudo. Eu lembro que eu quebrei o guarda-roupa. Num dia só eu quebrei o guarda-roupa, a televisão de plasma ainda faltava apagar. Aí eu chutei o fogão e dei um soco no vidro da janela. Num dia só? Um dia só. Demoliu tudo? Para não bater nela? Para não
para não agredir ela. Quando você via isso, Jamile, quebrando o armário, chutando o fogão, quebrando tudo, a televisão, você não tinha medo, não? Tinha muito medo. Eu falava, algum momento ele vai me bater. Teve algum momento que chegou ao que você pensava, assim, que você realmente tinha medo que acontecesse? Chegou. Teve um dia que, por dificuldade de ele não arrumar trabalho, eu só fiz uma pergunta. E aí? Pela cara já deu pra notar que não conseguiu nada, né? De novo. Infelizmente não. E você fala isso assim, com essa tranquilidade? Olha, eu acho que você devia parar de sair pra rua, entregar currículo de mão em mão e tentar fazer alguma coisa diferente. Desse jeito você não vai conseguir nada nunca. Numa boa, Jamile. Tá difícil. E você ainda falando desse jeito? Eu tô me esforçando. Naquela época, você pensou isso, eu só fiz uma pergunta. Você tinha consciência que estava sendo ofensiva? Tá, tinha consciência disso. Eu tinha consciência porque eu queria uma resposta. Além de querer ofender, eu queria que ele me desse uma resposta precisa. A gente tem que entender, a palavra branda, ela acalma o furor. Isso é importante, né? Porque a pessoa ela acha que ela falando mais alto, ela sendo ofensiva, ela vai tirar alguma coisa da outra pessoa ou deixar a outra pessoa com medo. Ai, não, eu tenho que fazer isso, porque senão, o que ela vai fazer comigo? Não, se eu falo, tudo é a forma que fala, né? Não é ter medo do parceiro, não existe relacionamento onde um tem medo do outro, isso não pode ter. Mas eu tenho que saber falar. Eu sei, às vezes a pessoa está falando o certo da maneira errada, né? Ela tem as razões para perguntar, para questionar, as contas estão aí e tal, enfim. Então, a pessoa pergunta o que é certo do jeito errado. Mas eu só fiz uma pergunta, não foi só uma pergunta. Você esqueceu quem é que está segurando as pontas aqui? Quanto tempo você acha que eu ainda vou conseguir ficar sustentando essa casa? Você é muito irresponsável, eu nunca vi alguém tão incompetente. Chega, Jamile. Você tá começando a me deixar nervoso. Eu fui tomado de um ódio muito grande. Aí já não era mais os móveis, aí eu fui pra cima dela. Mas eu não dei um tapa, eu dei muitos tapas. Foi mais ou menos uns 15 minutos. Batendo e murrando ela. Ali você explodiu. Onde é que foi parar aquele marido que falou que ia sustentar essa casa? Chega! Escuta, chega! Me solta! Chega! Cala a boca! Chega! Me solta! Chega. Você é incompetente! Você não... Você é um incompetente! Você não... Incompetente! Cara, você é um incompetente! E você é uma doida traída, é isso que você é! Teve uma hora que meu filho não estava no colo, eu puxei o cabelo dela, fui arrastando ela no chão. Ela não parava de brigar comigo. Enquanto ele estava assim, em cima de você, você não parava de falar. Aí ela falava, você vai ver, porque eu vou chamar pessoas pra te agredir. Aí aquilo ali ficava pior. Chegou uma hora que eu lembro que eu peguei até a faca pra chegar pra ela e falar assim, então você vai me agredir? Aí eu peguei a faca e falei, então eu vou acabar com a tua vida agora. Eu vou te matar! Não! Isso! Que é isso? Jamile! É melhor você não se meter, Soraya. Para, Paulo! Para! Meu Deus do céu! Vai, Jamile, sai daqui! Ele não tem coragem. Cala a boca, Jamile! Vai pro teu quarto, vai! Repete, Paulo! Olha aqui pra mim, para! Abaixa essa placa! Pelo amor de Deus, vai, Jamile! Quer dizer, a gente ouvindo eles falarem, né, sobre essa cena, não dá para imaginar, assim, conversando com eles, que o Paulo seria capaz de agredir tão brutalmente a esposa, né? E que ela seria capaz, enquanto estava sendo agredida, continuar ofendendo, machucando, mexendo. Quer dizer, não dá para, olhando eles aqui agora, que é o que acontece com muita gente, ela não se imagina chegar a tal ponto de trair, enfim, de agredir. Você nunca se imaginou fazendo isso? Nunca, nunca. Nunca imaginei que eu ia chegar ao ponto de bater nela. Eu lembro que na hora também, a hora que aconteceu essa agressão, eu falei, poxa, minha vida acabou, cara. E você, Jamile, agora o que você
viu com seus pais, agora já fazia parte da sua vida. Como é que você estava por dentro? Parece que o mundo assim acabou ali na hora. Eu falei, poxa, agora eu com meu filho pequeno, tendo que trabalhar amanhã, e eu não sei o que eu vou fazer. Em nenhum momento você pensou assim, poxa, olha o que está acontecendo com o meu casamento, o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo de errado para isso chegar a esse ponto? Em nenhum momento você pensava nisso? Eu pensava, falei, agora é o fim. Nós vamos continuar com a história do Paulo e da Jamile, que tem um final feliz, teve um final feliz, mas enquanto isso queremos deixar aqui algumas lições, alguns recados para aqueles que talvez, se não ouvirem, não vão ter um final tão feliz assim. Eu quero, Cristiano, em primeiro lugar, falar aqui do lado do homem, porque normalmente o homem leva fama, né? Quando o homem bate na mulher, agride a mulher, ele leva fama. Ah, covarde, bateu na mulher, olha só. E realmente, nunca, deixa eu repetir aqui, preste bastante atenção, nunca há desculpa qualquer para homem que bata em mulher. Nunca, ok? Não estou aqui defendendo de forma alguma a atitude agressiva do homem para com a mulher. Porém, o que quase ninguém fala é o que a Jamile fazia. O erro tão sério quanto dele, que aliás, na minha opinião, pior, porque ele teve um acesso de raiva e aquilo ali ele caiu em si, mas ela, por anos e anos, ela não sabia controlar a língua. Ela batia no marido com a língua. Ela batia no marido quando ela o humilhava, quando ela o colocava para baixo, quando ele no meio dos problemas financeiros dele, no meio do fracasso que já não é fácil para ele enfrentar, ela vinha com um caminhão de cal e jogava em cima dele com as palavras. Ora, isso é burrice. Mulher, preste atenção, mulher, para o seu próprio bem. Cale a boca. Cale a boca. Se você não vai acrescentar nada para a vida do seu marido, se você não vai ajudar a levantar a moral dele, então olha, cala a sua boquinha. Por que eu falo isso? Para o seu bem. O que você assiste nos noticiários policiais, essas tragédias em que o homem normalmente, matou a mulher, agrediu a mulher. Pois é, mas ninguém fala que ela foi a gasolina na fogueira. As pessoas precisam saber disso, Cristiane. Mas, Renato... Desculpa, eu não terminei. Por quê? Por quê? Porque para o seu próprio bem, não justifica, repito, não justifica o homem que não consegue controlar a sua raiva, que não consegue se dominar na hora da raiva, ele precisa de ajuda. Mas a mulher que fica incitando, talvez precisa tanto ou mais ajuda do que ele. O que eu vejo no caso da Jamile é que ela parece que estava sabotando aquele relacionamento, o relacionamento dela, né? Porque ela viu isso acontecer com os pais e ela estava ali testando. Vamos ver até quando eu vou conseguir fazer o meu marido fazer o que o meu pai fez com minha mãe. É isso que a gente vê aqui. Por mais que ela não estava assim consciente dessa vontade, mas você vê que ela várias vezes fala assim, eu previa isso, eu previa, né? Quando você prevê algo, você então faz o quê? Normalmente você, então deixa eu evitar isso, que isso venha acontecer, porque eu estou vendo que isso aqui pode acontecer. Mas o que ela fazia, ela estava continuando, né? Ela até mesmo quando estava sendo agredida, ela estava batendo de frente com ele. Quer dizer, ela tinha problema também. Foi muito sério total. O que aconteceu. Ela realmente não há justificativa para apanhar, para bater em ninguém, nem mulher, nem homem mulher. Enfatizamos. Mas é perigoso. Erro dos dois lados. É muito perigoso. É muito perigoso. Por isso que nós estamos falando aqui com a mulher, que é perigoso para ela, né? Você saber, ele está ficando fora de si. Para. Porque se você continua ali, você pode apanhar mais e isso pode causar até uma morte. Bom, os dois precisam de ajuda. Nós vamos falar com os homens, vamos falar com as mulheres daqui a pouquinho. Mas você vai acompanhar o final feliz dessa história e também nós temos mais aí no final. Você não acredita o tipo de homem e o tipo de mulher. Agora é outro assunto, tá? Não é mais agressão, é outra coisa. O tipo de homem, o tipo de mulher que a nossa sociedade está gerando.
Você não vai acreditar. No próximo bloco, não saia daí. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. O Paulo também se assustou com a sua própria agressividade, né? Por mais que ele tentasse, ele não conseguia entender o que se passava com ele. Ficou com vergonha, com sentimento de culpa e se afastou para evitar tomar uma atitude ainda mais errada. Uma agressão física deixa marcas profundas e tanto Paulo como Jamile estavam muito machucados. Haveria saída para os dois e para o relacionamento. Vamos acompanhar essa última parte do bate-papo que o Cucato e a Cíntia tiveram com eles. Acompanhe. 15 dias separado, eu nunca imaginei que ela ia voltar comigo, eu não imaginei, mas eu pensei assim, a minha família é tudo que eu tenho. Se eu não tiver uma família, eu não vou conseguir ter as outras coisas. Ficava isso na minha cabeça. E foi aí que eu comecei a me remoer do que eu tinha feito. Acontecido. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, poxa, se existe Deus, eu tenho que pedir perdão para Ele. E eu lembro que até eu ficava na minha madrugada e eu pedia perdão para Deus. Eu falava para Deus, olha, se o Senhor existe, o Senhor me perdoa da minha atitude e se de fato o Senhor existe, me ajuda a reconstruir meu casamento. E enquanto você estava nesse momento, né, assim, você estava refletindo, que você estava buscando isso, como é que você estava, Jamile? Surgiu uma proposta para eu conhecer a palestra da terapia, né? Eu sempre recusava. Sempre uma pessoa, vamos na terapia do amor, palestra. Eu sempre recusava. E Por que você recusava? Eu tinha uma certa resistência, porque eu achava que lá era encontro de casais, para encontrar namorado. Eu não achava que eu ia limpar o meu interior, que eu ia me valorizar, tudo. Eu achava que era encontro de casais. Você tinha preconceito com as palestras? Eu tinha muito preconceito e muita resistência. Aí teve um certo dia que essa amiga minha me convidou. Falei, bom, eu vou conhecer. Não vou prometer para você, eu vou hoje, mas na próxima quinta-feira eu não vou te prometer. E naquela primeira palestra, parecia que só eu estava ali. E eu vi que algo ali começou a mudar. Falei, não, eu quero mais. E aí a pessoa me chamou, vem quinta-feira? Venham. E aí foi que eu comecei a participar das palestras. Você bebeu da água, um pouquinho da água, você estava com sede, muita sede. Aí naquele dia, naquela quinta-feira, você bebeu um pouquinho daquela água e falou, não, poxa, olha, um pouquinho da água já, aquela sede já foi saciada. Não, então preciso de mais, eu quero mais. E você foi atrás desse mais, né? Sim, e aquele vazio que eu tinha, carência, tudo foi sumindo, tudo foi desaparecendo. E o incrível que eu tentava, assim, lembrar da agressão, falava, poxa, mudou mesmo. Então, e depois quando a gente se encontrou, ele viu algo diferente. E foi aí que a gente começou. Mas também não foi fácil, assim, a gente não voltou de imediato. Falei, agora, como eu aprendi na palestra que a mulher tem que se valorizar também, e aí foi havendo uma outra conquista, como se realmente tivesse um verdadeiro relacionamento, com o namoro, com o casamento, e foi construindo aos poucos, né? Paulo, o que você viu de diferente na Jamile nessa conversa? Eu lembro que eu voltei eu comecei a conquistar ela de novo. Ela não deixava eu ficar em casa. Aí eu ficava, poxa, aqui é meu lugar, aqui é minha casa. E eu fiquei lutando por ela. Eu fiquei conquistando ela. Olha, me perdoa, não vou fazer mais isso e tal. E logo assim, de uma semana, ela me permitiu entrar na casa. E eu não estava trabalhando ainda. E eu dormi em casa, fiquei lá tranquilo e logo cedo vou procurar trabalho. Aí saí já mais feliz, contente, eu estou dentro de casa. Aconteceu de eu ter voltado para minha casa, eu achava que era impossível disso acontecer. Aí eu
passei aquele dia inteiro, nada, não abria uma porta. Eu chegava triste, angustiado, da mesma maneira. Aí quando eu cheguei para ela e falei para ela, falei assim, ó, não consegui nada. Aí ela chegou para mim e falou assim, tenha calma, nada como um dia após o outro. Que transformação, né? Nada como um dia após o outro, ela falou. E aí eu lembro, essa palavra que ela falou para mim, eu vou levar para a eternidade comigo. Que se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. E se não der amanhã, vai ser no outro dia. Pela primeira vez, você pôde contar com a sua esposa. Pela primeira vez. Que bacana. E eu aprendi através das palestras. É o que eu ia perguntar agora. Sim. Isso foi um aprendizado na palestra. Na palestra. Não tinha discernimento de nada. Na verdade, eu achava que era esposa e não Você era. Você aprendeu a ser esposa, Eu aprendi a ser esposa, a ser companheira, amiga. E assim, quando eu o ofendia, na verdade, eu queria chamar a atenção dele, né? Mas de maneira errada. E aí, quando eu comecei a frequentar as palestras, eu comecei a agir diferente. Aí eu comecei a chamar a atenção pelo lado certo, fazer a coisa certa, falar a palavra certa, né? Quer dizer, houve uma reconstrução do seu eu, uma reconstrução individual sua e, consequentemente, uma reconstrução sua. Então, assim, reconstruiu-se o relacionamento. Sim. E aí você começou a ir nas palestras junto com a Jamile? Sim, aí como ela começou, eu de cara também me despertei para isso. Porque eu sabia que eu tinha que mudar. Não bastava eu entrar dentro de casa. Então, quando surgiu a proposta de conhecer a terapia do amor, eu de cara já abracei a terapia. E quando eu fui a primeira vez, eu falei, poxa, aqui eu vou encontrar forças para me tornar uma nova pessoa. Como é que foi perdoar, esquecer, virar essa página? Eu fui me alimentando de algo que eu falei, poxa, eu não tenho nada o que perdoar, porque de uma forma ou de outra, eu tive culpa, eu tive parcela de culpa no que aconteceu. Então, o perdão foi muito, assim, foi automático, né? Que logo em seguida, frequentando as palestras, já foi, ficou tranquilo, né? Acho que ela nem percebeu o quanto ela me perdoou. Porque... Você fala que até nem lembra, né? Eu não lembro quando ele fala de agressão. Eu nem lembrava disso, que ele me arrastou, puxando o cabelo. Pra ela, como que você não lembra? Eu falo pra ela. Ela fala. E eu não lembro de fato. E assim, eu não trazia mais. Eu lembro que ela também, quando a gente tinha algumas brigas de desavenças, que já não era tão... Ela nunca tacou na minha cara. Hoje, depois de 1 ano e 8 meses vindo às palestras, como é que você controla a sua raiva? Agora, uma coisa que está na minha cabeça, eu tenho que aprender a me unir com a minha esposa. Eu descobri que no meu mundo eu achava que eu ia resolver as coisas, mas não é desse jeito. Na palestra eu aprendi que quando eu me uno com a minha esposa, eu me uno para quê? Para tirar aquele problema, aquela desavença, aquele problema, tanto como um problema financeiro ou como uma coisa que ela não concorda comigo. Eu lembro que não faz nem uma semana, ela chegou e falou, você tá até tal horas na casa do teu irmão, que não sei o quê, e começou a brigar. Eu lembrei, pô, se fosse naquela época, eu já ia discutir. O que eu fiz? Fui lavar a louça e fiquei quietinho. Hoje você não tem mais medo do seu marido? Não tenho mais medo em agredir, em ofender. Assim, aquela ofensa que eu queria, que tinha dentro de mim, de nossa, eu vou ofender e pronto. Não tenho mais, enxergo ele com outros olhos. Desapareceu, não lembro de nenhuma agressão, não volto no meu passado, né? Vocês resolvem os problemas, né? Sim. Hoje, quando tem com sabedoria. A discussão, é para resolver um problema, uma situação que é natural. E o que vocês não concordam, vocês concordam em discordar, como todo relacionamento. E ainda surgiu uma dica aí, ainda tem a terapia da louça aqui. Melhor coisa, faz uma louça, vai escape, né? Vai preparar uma comida. Ele cozinha bem ou já? Cozinha. Melhor do que ela. Sim. Então. Que legal, que bom. Hein? E é legal ver isso, né? Porque realmente é uma parceria. Não é um querendo ser melhor que o outro e também não é um se inferiorizando, se colocando menor. Se anulando, Se anulando, né? Quer dizer, dá para apagar não, mas dá para vencer o passado.
Dá para você superar o que passou, vencer os traumas desde a infância, carência. Dá para você deixar o seu passado para trás. Mas você só vai conseguir fazer isso olhando para frente, que foi o que eles fizeram quando deram um passo de chegarem até as palestras, que é o que você tem que fazer. Você tem dado tempo ao tempo, você tem esperado a coisa melhorar por si só. Não tem melhorado, tem piorado. Por que você não toma a atitude que a Jamile tomou e participe nessa quinta-feira da palestra da Terapia do Amor? Porque em breve vai ser essa pessoa que está assistindo a gente, Cíntia, aqui de mãozinhas dadas, contando que faz comida para a esposa, mostrando o outro lado da história. É uma transformação completa mesmo, né? E a gente vê que começou você olhando para si, né? Não pensou assim, não, eu vou porque é ele que tem que mudar, e você nem precisou falar isso para ele, você precisa mudar, você tem que mudar. Não, a sua mudança, a sua transformação gerou a mudança nele. Olha, só tenho a parabenizar vocês por ter trilhado esse caminho, vencido o passado de vocês e agradecer, porque tenho certeza que está ajudando muita gente. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. A gente volta para os estúdios aí com vocês, Cris e Renato. Obrigado, Cucato e Cíntia. Obrigado, Paulo e Jamile, por compartilhar essa história aí, um episódio com certeza inesquecível e muito difícil de falar. Você vê que eles superaram isso porque eles estão falando para todos, né? Quer dizer, é um passado mesmo. Eles resolveram esse problema. Muitas pessoas teriam vergonha de falar. O que aconteceu com eles é o que nós chamamos de a reconstrução do eu. O que é essa reconstrução do eu? Você vê, quando você está muito decepcionado com você mesmo por ter tido atitudes que você não esperava ter, você tem padrões maiores, você aprendeu melhor, mas depois você, sem controle de si mesmo, acabou fazendo pior. Por que isso aconteceu? Porque o seu eu está quebrado. Deixa eu repetir. O seu eu está quebrado. Alguma coisa dentro de você quebrou, alguma coisa dentro de você nunca foi construída, nunca foi colocada no lugar certo. Coisas erradas foram colocadas, aprendizados errados foram colocados aí. Então, quando tudo isso chega a um ápice e há uma explosão, é aí que acontece isso. Você se decepciona consigo mesmo. E nunca você vai conseguir estar bem em um relacionamento se você está quebrado por dentro. Seu relacionamento nunca vai ser inteiro enquanto você estiver quebrado aqui dentro. Então venha fazer a reconstrução do seu eu através das nossas palestras, assim como a Jamile e o Paulo conseguiram fazer isso, você também vai conseguir. Eu convido você para estar com a gente nesta quinta-feira, ou às 10 horas da manhã, ou às 8 horas da noite. Cristiano e eu fazemos esses dois horários, e o Cucato e a Cíntia estão às 15 horas na palestra da tarde. Bom, agora muita atenção. Um recado especial para quem mora aí na Flórida, nos Estados Unidos. Nos dias 26, 27 e 28 de julho, nós estaremos aí em Miami Beach, realizando uma jornada de 3 dias, ensinando o amor inteligente. E essas aulas ao vivo acontecerão neste endereço aí perto da Aventura Mall. E você pode participar fazendo a sua reserva no fone que está aí no seu vídeo. E olha só o que acontece quando o solteiro não se resolve. Eu quero chamar a atenção das pessoas agora, como eu falava anteriormente, para o tipo de homem e o tipo de mulher também que está habilitando esse tipo de homem aí, que a nossa sociedade está gerando. Preste bastante atenção nessa conversa. Eles saem com a garota há meses, se falam sempre, muitas vezes conhecem a família, têm amigos em comum, planejam viagens e finais de semana juntos, mas não namoram. Eu tô aqui com 5 rapazes que vivem constantemente esse tipo de situação. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles. Eu sou o João Leite e há 4 anos eu tenho vivido o melhor período da minha vida, que é ser solteiro. Eu sou o Vlad desde 2014. Eu não tenho nenhuma namorada, não tenho um relacionamento fixo. Meu nome é Anderson, estou solteiro desde 2009, nunca fui casado, nem morei junto. Meu nome é Leandro. Quando mais novo até tive relacionamentos mais sérios, mas hoje eu prefiro aquela liberdade. Bom, eu sou o Léo Oliveira. Quando eu começo a ficar com alguma garota, a sinceridade é o que faz ela se apaixonar. Mas depois é a mesma coisa que faz ela, não querer mais nada. Você já está há quanto tempo sozinho? 4 anos. 4 anos sozinho. Quando você conhece uma garota, qual que é o teu artifício de conquista? Ou não existe conquista?
não existe, na verdade. Não existe conquista? Não existe. Hoje a minha realidade é outra. Na verdade, o que acontece? Quando eu vou para algum lugar, um barzinho, uma balada, é olho no olho. Teve química? Fica. Não teve química, legal. Dança e fica ali. E é assim, se ela quiser também, ela que venha, que eu tô disponível. Não chego aí, não. Eu gosto, acho até, admiro ali, mas não vou lá. Nossa, você é muito bonita, nada disso. Eu prefiro ser conquistado. Eu acho que o cara que conquista, ele conquista várias, entendeu? Quem é conquistado, ele tem olhos só pra uma, entendeu? Mas como que ela te conquista? Como você fala de ser conquistado? Então, porque assim, quando você fala conquistar, o homem hoje, eu não vejo que ele tem interesse em conquistar a pessoa pro resto da vida. Ele pode querer conquistar de uma forma momentânea, entendeu? A minha última namorada, nós tínhamos um relacionamento aberto e existia tudo isso. Eu mandava flores, eu mandava presente de aniversário. As pessoas que eu conquisto são pessoas que eu tenho sentimento. As pessoas que eu quero só, tipo, a cama, vai ser só a cama e acabou, entendeu? Tipo, então eu sei separar isso em mim muito bem. Mas você, por exemplo, disse que não tem emocional nunca. Não pego, não tenho afinidade afetivo, não fico com aquela... Não quero pegar e ter o afeto pela pessoa, né? A aproximação. A ideia é um encontro, 2 no máximo. Quando prolonga muito, é o terceiro, mas não passa do terceiro. Se eu vejo que vai persistir a pessoa ali, eu já até mudo de lugar. Aí eu começo a frequentar outros lugares para que não haja um encontro. Aconteceu com vocês, assim, de conhecer pessoas, ter amigos em comum, conhecer e tal, fazer planos, como eu disse, de finais de semana juntos e tal, mas, tipo, não estamos namorando, a gente está curtindo? Já. O relacionamento fica gostoso, você se permite mais, você dá mais espaço, porém, quando entende que já está rolando um excesso, que aquilo já está começando a se tornar frequente, ou as intenções frequentes, aí já começa a podar. Você saiu com uma menina há 2 anos e não era namoro? Não era namoro. Era porque o quê? assim, a mulher ela quer ser bem tratada. Quando ela é bem tratada, ela retribui, entendeu? Então eu sou um cara que consigo proporcionar, sabe, uma boa relação com a pessoa. E a mulher é carente nesse sentido. Então você vai protelando a coisa. Por que você não formaliza aquilo? Porque pelas experiências anteriores que você tem, você fala, peraí, se eu formalizar, a coisa vai mudar de figura. É melhor deixar desse jeito que tá legal do que a gente tentar fazer aquilo virar mais sério. Eu já convivi dessa forma. Não existia cobrança, não existia ciúmes. Então acabava sendo um envolvimento interessante, sadio para os dois e totalmente livre. E aí, você se considera cafajeste? Não, porque ela já sabia como eu era, né? Ela sabia. Você não enganou? Não, enganei. Não acho que a carência é unicamente exclusiva da mulher. Eu acho que a carência também é dos homens. Mas eu acho que a gente precisa, às vezes, entender o que é essa liberdade, né? Tipo, que nem do lance que você falou do cafajeste, né? Tipo... Você se considera um cafajeste? Eu não considero porque é que nem o Anderson falou, a gente joga muito limpo. Eu acho que o cafajeste ele não joga limpo. Ele conquista, faz tudo pra conquistar, promete mundos e fundos e tipo, no final das contas ele fala assim, olha, eu não quero nada com você. Isso é ser cafajeste. Como que você faz pra sair de uma menina que você vê que ela tá querendo levar uma relação? A ideia é, como eu disse, né, não protelar, tentar não me mostrar muito pra ela. É aquele momento e na hora ali a gente fala. Olha, hoje vamos curtir, hoje é o nosso dia, amanhã a Deus pertence. Então, vamos curtir hoje? Vamos. Amanhã você nem me conhece. Tudo que a gente vive hoje é reflexo do que a gente viveu, entendeu? Então, você coloca na balança, você fala, pô, eu sei como que é um relacionamento. Eu quero isso de novo? Não quero, entendeu? Tô com 29 anos, vou ficar até os 60, 70, sei lá, não sei quanto eu vou viver. E você vai ficar até os 60, 70 sozinho? Como é que você pensa nisso? Mulher é momento. Eu amo a minha liberdade, eu tenho muitas amigas, tenho muitos amigos e eu gosto de estar entre amigos. Esse sou eu, é o que me alimenta. O meu combustível é isso. Eu sou pessoas. E aí tem alguém que vai me privar. Não, você não pode. Você não deve. Só de imaginar. São coisas que me incomodam ao extremo quando alguém vem me dizer que você não pode fazer isso porque eu não quero que você faça. Mas peraí. Algum de vocês considera que já fez algum tipo de cafajestagem? O cafajeste sincero, sim. Porque eu já tive 3 relacionamentos simultâneos. Todas elas sabiam. Eu já deixava bem claro. Eu falava, olha, eu já tô com outra pessoa. Ela falou, não, mas não tem problema. Eu levo numa boa. E isso aí durou
quase 6 meses. A minha estratégia para esse tipo de coisa era o quê? Eu não chego nas pessoas, eu deixo elas chegarem em mim. Então eu não dou o direito delas cobrarem alguma coisa. Ah, porra, você me conquistou, agora tá fazendo isso. Eu falei, não, opa, peraí. Você veio a mim, eu falei pra você como que eu era e você queria. Você tá me cobrando disso por quê hoje? E você? Eu acho que o homem, ele é sujo quando ele joga com palavras. Você nunca foi cafajeste? Não, com Nunca? palavras não. Eu posso ter sido com atitudes, entendeu? Porque eu acho que atitudes, assim, de você envolver a garota, né? Pode ser. Mas com palavras de vender sonhos, não. Eu falo, olha, eu gosto muito de você, eu quero muito te tratar bem, vou te tratar bem sempre, mas daí pra você achar que, de repente, eu vou ser só seu, entendeu? Aí é uma expectativa sua, entendeu? E você é cafajeste, nunca foi cafajeste? Então, na verdade, da forma pejorativa de ser cafajeste, sim. Mas hoje a denominação é cachorro. É uma das palavras que eu mais ouço. Porque ela se sentiu iludida, de uma certa maneira, por conta própria, não foi culpa sua. Eu não digo conta própria. Eu acho que assim, a ilusão a gente provoca, seja involuntariamente, mas a gente provoca. Por quê? A gente tá falando de uma questão afetiva. Quando a gente fica com uma pessoa, não tá ficando só porque, é um corpo bonito. Não, tem um conjunto da obra. Foi legal, eu vou querer. Vou querer bis. Não foi legal, dá oportunidade para outra. Porque a gente vai ter que nos permitir conhecer outras pessoas. Pois é, a sociedade está criando isso aí, esse tipo de homem aí, né? Que não é só o homem, né? Mas eles existem porque existem as mulheres que aceitam esse tipo de homem, elas são tão cafajestes quanto eles, né? Infelizmente, sempre cai para nós. Não, os dois, eu estou querendo dizer aqui. Eu sei, mas é a realidade, é a realidade. Se você, mulher, não souber identificar isso, porque nós passamos aqui no programa anterior uma matéria mostrando as mulheres lá na balada, falando isso. Não, eu quero mesmo, é só uma noite mesmo, eu quero zoar. Quer dizer, se as mulheres estão querendo isso, então elas vão ter isso, mais e mais e mais, porque eles estão podendo fazer isso. Então, a mulher inteligente, a mulher que quer compromisso, ela não pensa assim, eu vou fazer ele me amar. Não. Ela pensa assim, peraí, ele não serve para mim. Eu tenho que procurar alguém que tem perfil para ser o homem da minha vida. Não é esse tipo de gente. Eu até parabenizo esses homens que estavam aí falando, porque eles foram sinceros. Cafajeste sincero, como eles falaram. Cafajeste sincero. É importante. Não se acham cafajestes, né? Pelo menos eles não estão enganando. Eles estão falando, olha, eu estou traindo mesmo, isso aqui é só por hoje. Pelo menos isso, né? Mas as mulheres que querem compromisso, você que quer uma família, um casamento, então você tem que aprender o amor inteligente, senão você cai nessa. Você acha que até pode mudar uma pessoa assim, né? Exato. Aquelas que querem algo sério têm que estar alertas que esse tipo de homem está aí, já foi criado pela sociedade. E não somente homens, mas há mulheres também. Da mesma forma que estão fazendo com os homens, o que os homens estão fazendo com elas. Então, tenha consciência disso. Agora, para você que quer algo sério, então você tem que estar ciente e se precaver disso. Aliás, sabe aquela história do crucifixo no diabo para ele fugir? Tá aqui. Como o diabo foge da cruz, esse tipo de homem aí vai fugir disso aqui, ó. Se você ler Namoro Blindado e praticar o que está aqui, você nunca vai cair numa conversa desse aí. E eu sugiro os homens e as mulheres que pensam como esses da matéria para ler o livro Namoro Blindado. Sabe por quê? Na minha opinião, vocês nunca experimentaram um relacionamento feliz. É por isso que vocês vivem assim. Vocês pensam assim, bom, já que relacionamento é ruim, então eu não quero ter. Eu não quero me comprometer com ninguém. Sabe? Então, vocês são os que mais precisam ler Namoro Blindado. São pessoas quebradas, né? Para a pessoa fazer isso com outra, ela tem que estar quebrada por dentro. Então, tá aqui a caixinha de ferramentas para você começar o conserto, o autoconserto. Tchau.